E agora, vamos para o Corinthians, lá no CT Joaquim Grava, a repórter Camila Silva está por lá. Ontem a gente mostrou que rolou uma certa dúvida, porque o Fagner acabou se machucando durante o treino e acabou ficando até de fora do treino de ontem. E hoje, hein, Camila? Fala pra gente, o Fagner treinou, tudo normal, vai para o jogo de amanhã contra o Palmeiras? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Caparica. Fagner está entre nós treinando. Como o Marco disse que não podia mostrar lá, isso o Sport TV não pode mostrar, mas porque é proibido também. Mas está ali no cantinho, junto com os outros titulares, treinando bola parada. Aqui atrás, quem vocês estão vendo são os reservas. Depois daquele pisão no pé que o Fagner levou nesse treino de segunda-feira, ele era dúvida, né? Estava sentindo dor, saiu no meio do treino. Mas o departamento médico já disse que está tudo bem e ele deve ser, sim, escalado para esse jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira. Agora, quando eu falei para vocês, isso a gente não pode mostrar, o Tafarel, não sei se a gente conseguia mostrar agora. Tafarel está entre nós novamente. Antes, ontem ele estava com o olho um pouquinho mais no Cássio, hoje ele está ali sentado ao lado do Flávio Adalto. Quem está entre nós também aqui, que agora parou de fazer bagunça só porque a gente vai falar deles, é a torcida do Corinthians. Não sei se vocês têm as imagens aí para poder mostrar. A torcida do Corinthians fazendo uma festa muito grande para poder homenagear o time aqui, o que é bom pro Corinthians, isso porque amanhã o jogo é de torcida única, então o Corinthians está aproveitando esse contato com a torcida hoje aqui, antes do jogo contra o Palmeiras desta quarta-feira lá na Arena Palmeiras a partir das 9h45. Lembrando que vai ser um embate aí entre dois invictos, né, Caparica? O Palmeiras não perde na Arena Palmeiras desde julho do ano passado e o Corinthians vem aí a 26 jogos, também invicto, isso dentro e fora de casa em 2017. Quem será que leva melhor? Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui, o Carille dá a coletiva pra gente daqui a pouquinho, vai dizer quem é que vem nesse time como titular contra o Palmeiras e as outras coisinhas aqui que a gente fica com uma belinha, não pode mostrar, mas a gente pode assistir, eu vou dar uma olhada, tá? Beleza, fechado então. Tá aí a Camila Silva com as informações do Corinthians e deu para ver ali, né, Bárbara e Thiago, o Tafarel. Lembrando que hoje pela manhã o Tafarel estava no treino do Santos observando o Vanderlei, ou seja, né, hoje já voltou aqui para São Paulo para ver o treino do Cássio mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso daí, o Tafarel lá no treino do Santos e agora volta ao Corinthians. Lembrando que ontem o Tafarel também estava no treino do Corinthians observando o Cássio, né, Bárbara e Thiago. E uma imagem bacana, lá na zona leste de São Paulo, CT Joaquim Grava, a Camila, né, que entrou há pouco, mostrou pra gente o treino do Corinthians, tem o clássico amanhã com o Palmeiras. Aí os jogadores foram até o portão ali do CT Joaquim Grava agradecer a torcida fazendo uma festa, né? Olha só que bacana. E isso é legal a gente evidenciar, porque quando há um protesto a gente critica, a gente dá uma cornetada também, mas olha que imagem bacana dos jogadores foram até o portão e agradecendo o apoio da torcida que foram lá. Hoje à tarde, em terça-feira à tarde, todo mundo ali incentivando os jogadores, lotado. Olha aí o portão. Pois é, em tempos de problemas com torcidas, em confrontos dentro de estádios, como é bom a gente também mostrar o lado bom do torcedor, porque existem marginais infiltrados em torcidas e existem torcedores. Exatamente. E os torcedores foram hoje, então, parabenizar esse time que está fazendo uma campanha maneiríssima, belíssima no Campeonato Brasileiro. Vamos lá ao CT Joaquim Grava, porque quem está falando é o técnico Fábio Carille, do Corinthians, e ao lado dele está o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. Vamos ouvi-lo. Porque ele, eu tenho certeza que está num lugar de destaque. Boa noite, presidente. Boa noite, Carille. Boa noite. Primeiro, presidente, como companheiro de tantos anos aí do Ligeiro, eu, em nome, acho que de todos aqui, agradeço aí pela homenagem prestada. Queria falar um pouquinho sobre, primeiro, com vocês dois, por favor, sobre a presença da torcida aqui hoje, o quanto vocês valorizam isso. Acho que hoje é o dia que a gente vai falar pelo lado bom da torcida no CT, né? Depois de tanto tempo. Apoiaram, gritos de incentivo, saudades pelos jogadores. Então, o que isso agrega para um clássico tão importante como o de amanhã, por favor? Eu particularmente acho que agrega bastante, porque incentivo nunca é demais. O Corinthians está vivendo um momento legal, dentro de campo, fora de campo. Então, a torcida reconhece isso e veio dar o apoio aos torcedores na véspera de um clássico.
Na realidade, eu sei que todos gostariam de estar lá amanhã. Mas, infelizmente, o futebol não é como a gente quer. Não sou eu que faço as normas, as leis, enfim. Eu gostaria de vê-los na arquibancada gritando na hora do jogo. Mas, como isso não é possível, foram muito bem-vindos aqui hoje. Parabéns a todos que puderam comparecer e apoiar o time. Muito importante nesse momento. Né? E é a segunda vez, na verdade, antes de um clássico, teve lá no estádio, né? Lá no nosso estádio, na arena. É muito importante ter eles próximos, que nos fortalece muito mais nesse ano que está sendo maravilhoso para todos nós. Agora eu queria também saber dos dois, pela diferença de pontos, enfim, pela diferença da campanha dos dois até aqui, mas a gente sabe que são times muito bons, times que têm grandes elencos, enfim. Dá para dizer que o empate amanhã é um resultado bom para o Corinthians? Claro que vocês não jogam para empatar, sempre primeiro para vencer. Mas um empatezinho também, acho que se oferecessem, dava para fechar no empate do jogo de amanhã. Queria também a opinião do senhor presidente. Então, o Carilho do presidente. É o que ele fala primeiro. Na verdade, esse campeonato nós temos que somar pontos. Ainda mais com um rival, com 13 pontos à frente, é muito importante somar pontos lá. Mas a nossa ideia sempre é nos preparar para a vitória, né? Somar pontos. Se não for 3, que seja 1, né, para nós continuarmos a nossa caminhada nesse campeonato brasileiro. É um dos resultados possíveis, né? Logicamente que eu, particularmente, prefiro os 3 pontos. Acho que temos condições de fazer os 3 pontos, mas, como o Fábio disse, é melhor você trazer um ponto. Não se esqueçam que é um jogo fora de casa. E essa matemática existe. Ganha em casa, empata fora, enfim. Mas eu acho que nós vamos fazer um grande jogo contra um grande time. Não podemos descartar isso. O fato de o Palmeiras estar com 13 pontos a menos não faz ser o Palmeiras menor ou o time inferior de forma alguma. É um time fortíssimo, um dos melhores times do Brasil, mas eu acho que temos condições também para vencê-los. Fábio, aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Com o retorno do Fagner, você tem o time titular, né? Aquele que, até aqui na temporada, é aquele que é considerado como o time ideal, como que o time que o Corinthians tem de melhor. Quão importante é para você ter o retorno do Fagner, ter todo mundo à disposição, né? Teve o risco de você perder alguns titulares suspensos no último final de semana, o que não aconteceu. Então, quão feliz você está primeiro, os jogadores terem se segurado, não terem tomado esses cartões, e segundo, por poder contar com o seu time titular no clássico contra o Palmeiras. Primeiro, ninguém se segurou, né? Tratamos o jogo da Ponte como muito importante, como todos, né? Valem os mesmos 3 pontos. Eu já falei isso algumas vezes. Não fico cuidando de jogo. Nós só vamos tirar algum jogador a partir do momento que correr o risco mesmo de uma contusão e não ter ele em muitos jogos, né? É a equipe que mais jogou junto, né? Que tem entrosamento, que conquistou o Campeonato Paulista e que vem iniciando bem esse Campeonato Brasileiro. Chegamos bastante fortalecido para esse jogo, né? Fagner é uma liderança, jogador de seleção brasileiro que 2, 3 anos aí vem jogando muito bem, está na seleção por merecimento. Então estamos indo hoje com aquilo que a gente tem de melhor para esse jogo contra o Palmeiras. Presidente, boa noite. Aproveitar aqui a sua presença também. Ontem nós tivemos a informação de que teria uma reunião pelo Guilherme Arana, mais uma, né? Primeiro quero te ouvir se é verdade, se houve essa reunião. E a segunda pergunta em relação à situação do Luciano, né? Que é um jogador que era para ter voltado já nesse começo de semana, se reintegrar, e que a gente sabe que está negociando uma saída. O torcedor, às vezes, ele pergunta muito para a gente sobre essas situações, então ninguém melhor do que o senhor para nos esclarecer. O Guilherme Arana, a gente vem conversando com os seus empresários direto, vendo, aparecem algumas situações, conversa, estamos avaliando, vê o que vai ser feito, nada mais que isso. E no caso do Luciano, ele se apresentou ao clube, tem contrato conosco até o fim do ano, e ele está encaminhando a sua saída para um clube europeu, então nós estamos praticamente lidando com isso por enquanto. Presidente, tudo bem? E sobre chegadas, reforços, o Carille que está do seu lado pediu alguma coisa, tem alguém para chegar? Por enquanto não, tudo tranquilo. Legal. Carille, tudo tranquilo? Está precisando de ninguém?
Tudo ótimo. Se não sair ninguém, já está ótimo, está maravilhoso. A única questão aí que a gente tem que deixar bem claro, talvez pelas convocações de Balbuena e Léo Santos para sub-20 da seleção brasileira, que pode acontecer, a gente está atento a alguma coisa na questão de zagueiro, mas nada de urgência. A gente tem que estar atento nessa questão. Carille, o Corinthians vem de uma invencibilidade incrível, né? 26 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar um gol. Mas vale para esse jogo aquela famosa frase, clássico é clássico, o Corinthians entram como favorito no Allianz Parque? Nós estamos tratando todos os jogos como decisivos. Todos os jogos como decisivos, né? Não trago essa questão de invencibilidade para o grupo, acho que é uma responsabilidade maior, e sim de jogo a jogo. E é isso que nós nos preparamos esses dias para enfrentar o Palmeiras amanhã no seu estádio e fazer um grande jogo lá e fazer por merecer um resultado positivo. Carille, boa noite, aqui à sua direita. Na sua avaliação, por que o Corinthians hoje tem 9 pontos do segundo colocado Flamengo e 13 do Palmeiras, que era tão badalado, é ainda badalado como uma grande equipe pelo que investiu na temporada? Por que o Corinthians tem toda essa diferença? Acho que é a consistência, entendimento de todos, de trabalho, jogadores que não são titulares, que estão entrando e dando uma resposta muito boa. Se formou mesmo um elenco, né? Não temos 11 titulares, tem uma forma definida de jogar desde o primeiro dia de trabalho. E em cima disso nós trabalhamos e facilitou para nós da comissão e também para os atletas ter as funções bem definidas para a gente tá tendo um ano aí maravilhoso dentro da competição. Presidente Roberto de Andrade, gostaria que o senhor falasse a respeito, o senhor já citou a respeito do Arana, mas, enfim, a janela de transferência aberta, essa torcida que esteve aqui e a outra torcida do Corinthians, que ela é enorme, ela fica preocupada, né? Não é só o técnico do Corinthians. Qual é o risco, qual é a possibilidade do Corinthians ter, que até pela lei de mercado, perder algum jogador nessa janela? Tudo pode, a gente não pode cravar, porque todo contrato tem uma multa, que vocês sabem. Se algum clube exercer a multa e o atleta for favorável à saída, vai sair. Agora, por outros meios, onde a gente puder, não dificultar, mas acertar uma entrega futura, enfim, alguma coisa parecida com isso, é o que a gente trabalhar. O que nós estamos trabalhando é que não saia ninguém. Esse é o nosso pensamento, é o nosso objetivo, que a gente mantenha o grupo até o final do ano. É isso que nós estamos trabalhando. Agora, risco sempre haverá. Carille, tudo bem? Como o Garra falou, se a gente olhar para trás, no começo do ano, a expectativa em cima do Palmeiras era muito grande por tudo que aconteceu, enquanto a expectativa em cima do Corinthians era menor, era uma expectativa baixa. O quanto isso foi importante para você buscando uma afirmação no futebol brasileiro, o quanto ter uma expectativa baixa da torcida, da imprensa, foi bom para você acertar as coisas, colocar a casa em dia e fazer o que você está fazendo com o time do Corinthians? Olha, com certeza, tudo isso que foi falado valorizou ainda mais o título, valorizou ainda mais o trabalho. Porque se todo mundo coloca o Corinthians, vai ser o campeão e você vai e é campeão, não tem tanto peso, vamos dizer assim, mas a partir do momento que ninguém acreditava, nos valorizou bastante. Já falei sobre isso também, em nenhum momento trouxe isso para o grupo nas reuniões, e sim, nós fomos para o campo e procuramos trabalhar bastante sério, com entendimento de todos, né? Então, é claro que eu sei que os jogadores muitas vezes liam algumas coisas e ficavam chateados, são seres humanos, é normal que isso aconteça, mas a gente não deixou que isso atrapalhasse aqui dentro. E o quanto aquele jogo contra o Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista foi importante para o ânimo da equipe, por tudo que aconteceu. O Gabriel expulso sem ter participado do lance, o Corinthians com 1 a menos o segundo tempo inteiro, e conseguiu a vitória com o gol do Jô em casa. O quanto aquilo ali mostrou que o Corinthians poderia ir longe? Então, a questão do ânimo, assim, não mudou, porque a gente estava sempre muito positivo. O que mudou foi o pensamento de vocês, da imprensa e do torcedor, principalmente, que a partir daquele jogo começou a ir mais no estádio, começou a apoiar mais, começou a acreditar mais no trabalho a partir daquele jogo, né? Nosso trabalho aqui dentro não mudou em nenhum momento, até hoje não mudou, né? Mas o que foi falado aí, o que foi mostrado por todos vocês e pelo torcedor, sim. Né, de chegar, de vir, de ir no estádio com mais pessoas e, e nos apoiar o tempo todo. Presidente, 27º jogo com torcida única, né? Vai ser o 27º clássico. Desde o começo do ano, as torcidas, houve essa decisão, desde o ano passado, na verdade, mas
não se teve mais notícias de nada, as torcidas dos 4 clubes aparentemente, pelo que se sabe, se comportando muito bem, e até agora não se falou nada no retorno de 2 torcidas. Eu queria que você falasse, como presidente do Corinthians, se essa é uma busca que você continua, porque você sempre foi a favor disso, se você vai voltar a falar, eles continuam sem poder entrar com adereços, com nada, como se eles estivessem aprontando até hoje. Faz mais de 1 ano e meio, 2 anos que não se tem nem notícia disso, só que nunca houve uma contrapartida para as torcidas organizadas. Eu queria saber se essa sua bandeira continua ou se você já desanimou nisso também. De forma alguma. Falo nesse assunto em todas as vezes que tenho oportunidade com as pessoas certas que eu estou. Nunca deixei de lado, muito pelo contrário. Eu fico atrás disso diariamente, praticamente. Estamos brigando, modo de dizer, tentando que as coisas mudem. Eu acho que a torcida já deu algumas manifestações de que merece ter um voto de confiança, se assim que possa dizer, porque eu acho que o futebol está perdendo a graça em todos os sentidos. Não tem sentido. Eu acho que a legislação esportiva, ela está aí, tem que ser cumprida, mas eu acho que uma punição, por exemplo, de você bloquear o setor norte, como foi o caso domingo, mudou o quê? O torcedor estava lá do mesmo jeito, ele compra ingresso em outro setor. Então, que punição é essa? Isso é um engano que eu gosto, que não leva a nada. Prejudica o clube na parte financeira. Somente isso, mas é isso que eu estou querendo mostrar, que a violência, ela não sai da arquibancada. A violência está no país, a violência está postada em todas as esquinas. É só você abrir o jornal, abrir a internet, que todo dia você vê. Morre 1, matam 10, é o dia inteiro isso, não é no futebol. Então, eu acho que isso é uma demagogia grande, está muito cômodo, não sei para quem, das coisas ficarem assim. O torcedor de um clube que faz um clássico como amanhã, o corintiano é obrigado a ficar em casa, não pode nem andar pela rua. Eu não consigo entender. Gostaria que alguém me explicasse que isso resolveu algum problema. Por enquanto, nada. E para o Fábio... Legal, esse então, presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, falando sobre essa questão aí de torcida única, lembrando que 37 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o clássico dessa quarta-feira entre Palmeiras e Corinthians, e no começo da entrevista coletiva vocês ouviram alguns aplausos ali, que o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, prestou uma homenagem ao repórter Ligeirinho, que faleceu ontem aos 70 anos. Há 40 anos trabalhava com jornalismo esportivo, tinha esse apelido de Ligeirinho porque corria de um lado para o outro trazendo a informação e inclusive foi homenageado ontem pelo Galvão Bueno no Bem Amigos. O Galvão disse que as 2 primeiras transmissões da vida dele, o repórter era o Ligeirinho. A gente vai fazer agora um breve intervalo.